Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. Vivemos no mundo da informação. Os meios de comunicação trazem novidades a cada instante. Mas será que toda informação humaniza e faz bem? Para conversar conosco sobre comunicação e espiritualidade, hoje recebo o Bruno Montalvão, jornalista e produtor. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, padre? Boa noite. Então, boa noite, seja bem-vindo ao Conexões. É muito interessante quando nós entramos em conexão com uma pessoa e a comunicação flui. A comunicação é algo natural? A comunicação é um meio vital, eu suponho que um meio vital para a gente poder fazer justamente a formatação da sociedade. Eu acho que uma sociedade só é possível por meio da comunicação, né? Pelo contato com o outro, através da transmissão do pensamento de cada qual, a gente vai forjando esses pontos de interseção, esses pontos de afinidade mesmo, e constituindo o que a sociedade é. Tá. O que é constituindo aquilo que a sociedade é. Isso. Então eu poderia dizer que uma sociedade comunica aquilo que ela é. Você me dizia nos bastidores Sim. que a comunicação, ela se estriba num contexto social, Sim. ela finca raízes na própria cultura, né? Sim. Então, nesse sentido, quando eu faço, por exemplo, uma crítica a um jornal, a uma emissora de TV, a uma rádio, a um blog, eu estou indiretamente refletindo sobre a própria sociedade. Eu acredito que sim. Aham. Agora, e claro que, também, né, recuperando a conversa nossa de bastidor, né, é óbvio que a mídia tem os seus processos, né, tem as suas correlações de forças, ela tem uma estrutura que é disputada, né, eu digo assim, que também tem uma estrutura disputada no sentido de que há um interesse político também, um domínio sobre ela também. Então, quer dizer, isso está associado àquele fato que o senhor levantava para mim, de que a mídia ela pode, de fato, ter um papel de interesses, de atender a interesses que não necessariamente são os interesses públicos. Mas, por outro lado, eu acho que... Então, nesse sentido, você quer dizer que a comunicação, ela corre o risco de se aliar às estruturas de poder. ela corre esse risco. Né? A gente pode até fazer, talvez, uma análise mais... Vou dar um exemplo. Sim. Né? Sei lá, quantos anos atrás o ovo era vilão da saúde. Isso. Depois de tantos anos, sei lá, o agronegócio no Brasil cresceu muito, pode ser que haja interesse, pode ser que haja pesquisas científicas. Sim. Ou, por exemplo, em torno de produtos industrializados do passado, que hoje se tornaram vilões na nossa alimentação. Né? Isso, vamos dizer assim, deve ser lido Sim. com muito senso crítico, né? Certamente. Agora, eu queria só pensar, voltando um pouco na reflexão, de que quando esse processo ele pode se dar em que sentido? Eu acho que estou me perdendo um pouquinho. Não, vamos dizer assim, não é que está se perdendo, ele está dizendo que a comunicação ela se alia a estruturas de poder. Sim. Então eu dei o exemplo de um produto que Isso. era divulgado, havia uma publicidade em torno dele, uma publicidade positiva. Hoje a publicidade é negativa. Então pode-se descobrir que às vezes havia interesses econômicos ali por o fio da meada é detrás. esse. Esse é o fio da meada. Sim. Exatamente, ela está associada então a um grupo de interesse que pode usar realmente a mídia para vender uma ideia. Né? A mídia, então, ela está disputada, de fato, pelas relações de poder. Só que eu acho que a comunidade, digamos assim, a audiência, ela também tem um poder de diálogo com a mídia. Porque você, por exemplo, vamos imaginar um jornal. Essa informação, quando ela cai no descrédito, né, esse próprio jornal, ele perde o seu poder de mídia, o seu poder de convencimento. Quer dizer, a credibilidade é um patrimônio da imprensa. Tá, mas isso exige que a população seja bem informada, Sim. que haja um processo educacional para a libertação. Sim, né? por isso que a solução ela nunca é simples. Tá. Né? Ela não passa só para a gente fazer uma análise de crítica à imprensa. Agora, ela passa também por uma questão de você formar uma audiência capaz de dialogar com esse poder que a gente está identificando aqui, que é a mídia. então, a grande mídia, os grandes veículos de comunicação, têm muito poder ou não? Eles têm muito poder. Né? Porque o Por poder exemplo? de voz é um poder incomensurável. É você poder dizer algo
é muito forte. Por exemplo, determinadas duplas sertanejas que têm talento não fazem sucesso enquanto não vão a determinados programas de auditório. Sim. Esse é o poder da mídia que, olha, multiplica para o país inteiro. Sim, mas também não significa que eu colocar essa dupla na emissora, ela vai fazer sucesso. Não, eu disse que ela tem que ter talento. Sim. Ela tem que ter talento. Ela tem talento, mas às vezes até com talento ela não vai responder a uma demanda. É isso que eu quero dizer. Sempre há um mas diálogo entre demanda se ela não e passar emissão. por aquele programa de auditório, ela não terá sucesso nunca. Hoje a gente consegue perceber que há outros caminhos. Né? A tem que sonhar internet. muito, com certeza. A própria internet ela fomenta hoje uma possibilidade. A pequena mídia é interessantíssima, Sim. mas a pequena mídia, eu acho que ela faz parte de um processo de fragmentação do que de um processo de construção do todo do tecido real. Sim. Desculpe, vamos lá. Eu acredito na pequena mídia, eu estou nela, nas redes sociais, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, pode discordar de mim. Claro. A grande mídia, digamos, emissoras de rádio, TV, jornais, etc., tem o poder, vamos dizer assim, de construção do real, muito mais do que a pequena mídia. A pequena mídia ela vai como formiguinha, mas dentro da cultura pluralista em que vivemos, eu acho que acelera o processo de fragmentação. Ela não encontrou o laço, por exemplo, para construir o bem comum. Eu não vejo isso nas redes sociais. Né? De fato. Agora, mas eu digo que ela é uma válvula de escape no sentido de criar sem dúvida. uma outra possibilidade, né, de você poder fazer emissão. Ela dá aquilo que a grande caminhos, mídia não diz, ela me dá. Ela dá outros caminhos de você, pelo menos, no mínimo, eu percebo, se a gente está tratando agora da rede social, ou da própria internet, ela pelo menos é um caminho de análise do que é emitido pela grande mídia. Se você for recuperar um assunto político, né? Eu me lembro muito bem numa eleição que jogaram uma bolinha no Serra. A Rede Globo fez uma matéria, o Jornal Nacional colocou uma matéria em que comprovava que havia tido esse fato. Na mídia social alguém alertou, falou, não, o fato não foi bem assim, essa era uma bolinha de papel. Né? Quer dizer, a agressão que foi dada ao Serra se converteu numa bolinha de papel. Então, eu só quero concluir esse raciocínio, porque no dia seguinte a Rede Globo ela vai e faz uma matéria com um perito que comprova que houve uma agressão, que foi um outro fato, que não foi aquele momento da bolinha de papel, mas foi um outro objeto jogado. Nesse mesmo dia, na rede social, um outro perito faz uma análise daquilo e coloca que aquela trajetória não fazia sentido. Percebe? Correto. Nesse jogo de credibilidade, a mídia começa a responder. E você observa hoje que a grande imprensa ela começa a ter que responder o que a gente está chamando dessa repercussão nas redes sociais. Ela começa a dar resposta. Você às vezes vê a Rede Globo, eu estou pegando a Rede Globo, vamos pensar uma grande imprensa. Uma né? grande, não eu vamos citar estou sendo nomes, específico, né, não cabe isso. Porque cada rede tem sua programação que nós respeitamos. A dinâmica acaba sendo a mesma, mas eu digo a Rede Globo porque me vem na memória. Mas o fato é de que ela faz esse seguinte movimento, ela faz uma notícia, ela publica a notícia, e essa notícia é rebatida, questionada, e no dia seguinte você percebe que ela faz uma matéria fazendo uma autodefesa. Então eu quero só mostrar que há, de fato, um poder absurdo em relação às grandes imprensas, mas você tem hoje um cenário que começa a dar uma balançada. Já dá para cutucar lá. Concordo com você que ele também não é um cenário que vai permitir você construir essa unidade bem comum, não. Porque, de fato, a crítica em relação às mídias, né, essas mídias alternativas, ou eu estou pensando mais na internet, é de um certo isolamento das pessoas. Né? Você está criando pequenas ilhas de saber ali e criando pequenas trincheiras. Não, né? bacana a sua reflexão. Agora, tudo isso que você fala me faz pensar no binômio mídia-realidade. Ora, toda mídia tem um enquadramento, tem um foco, tem uma produção. O grande público não se dá conta disso. Certamente. Eu me lembro uma vez encontrando uma pessoa num evento, olhou para mim e falou assim, mas você é muito pequenininho na televisão, você parece grande. Falei, é o enquadramento. Diz que engorda mais também, né? Pois é. Então, tem todo um foco, um enquadramento, uma produção. Isso é decisivo. E o grande público não se dá conta disso. Não. Passou em tal telejornal, em tal rede, ou, enfim, em tal rádio, é verdade. E não é. Isso. Então, essa relação informação-verdade é tremenda, né, Bruno? E, de fato, aí você vai Fala bem um pouco mesmo. disso para nós. Porque, de fato, assim, eu como até um operador da comunicação também, né, porque eu atuei como editor de
texto, né, que é aquela figura que recebe a matéria do repórter e que vai para a ilha, que vai selecionar a fala que responde à matéria, você tem realmente essa sensação que você está traduzindo de como esse manejo ele é muito difícil. Você consegue imaginar o que o telespectador vai sentir? Eu digo que é de fato uma responsabilidade muito grande, assim, padre. De fato, ser jornalista nesse sentido é, né, muito complexo mesmo. Então, você pode, de fato, na edição, dar um sentido diferente para o fato. Né? Às vezes acontece o fato é X, ele é mensurável, ele é apresentado, mas você pode dar uma conotação para o fato. E eu acho que esse que é o risco que você está tentando apontar aqui para nós. De quando eu pego o fato e no recorte, no enquadramento... Você já direciona a interpretação, já dou um sentido leitura, para o fato. Tá. É o que a gente brinca, né? Não basta... A questão não é o fato que a imprensa apresenta, mas é a versão. Porque o mesmo fato ele vai ter versões diferentes quando você coteja com outras coberturas de imprensa, por exemplo. Eu não concordo com o aforismo nietzschiano, né? Não há fatos, apenas interpretações. Sim. Mas fato e interpretação constituem um todo que gera o sentido. Se o meu enquadramento, vamos dizer assim, se o meu foco prioriza esse lado do país ou essa classe social, me desculpe, eu não estou construindo democracia. Sim. Nesse sentido, a responsabilidade da grande mídia ela é muito grande para um país como o nosso. Sim, né? É terrivelmente complexo, o trabalho não é fácil. Com Tem certeza. uma confissão que eu faço aqui, né, aproveitando que o senhor é padre, né, eu faço essa confissão que é um ofício que exige muito. Eu até me lembro aqui uma história de que eu... Alguns segundos, a gente vai descansar. Sim, a história dá tempo? Poucos segundos. Não, só ia dizer que eu faço uma sinopse aqui, uma síntese, de dizer que no meu início de lá, 20 anos, quando eu comecei, você tem, obviamente, toda a formação em que você faz todo o aprendizado da técnica jornalística, mas aí você se depara no cotidiano, né, do cotidiano jornalístico, saber o que é notícia. Eu só deixo essa Porque a gente questão. retoma no próximo bloco, vamos descansar um pouquinho. As redes de comunicação têm papel fundamental para o mundo globalizado, mas devemos saber usá-las com cuidado. Vamos falar mais sobre comunicação e espiritualidade. Daqui a pouquinho voltamos em instantes.